Então, primeiramente, um bom dia. Quero agradecer aí todos que se inscreveram para esse webinar, né? Mais um webinar aí realizado por nós. Eu sou o Fernando Oliveira, sou administrador, graduado em administração, com especialização em gestão financeira e mestrado em administração de empresas e gestão de negócios. Eu sou consultor associado da Atlas. A Atlas é uma assessoria situada no interior paulista, é uma empresa de gestão com mais de 70 colaboradores, com aproximadamente 30 anos de atuação no mercado. A principal missão da Atlas é contribuir aí com a prosperidade de seus clientes, ofertando soluções e serviços baseados em contabilidade. Tá? Ao meu lado, eu estou com mais dois colegas, né? Estou com a Luciane, que é especialista na área tributária, bloco K, e tudo que venha a envolver aí movimentação de estoques, e ao meu lado está o senhor Brasil, que vai contribuir bastante aí com a nossa apresentação. O Brasil, ele tem uma experiência muito vasta, principalmente no setor automotivo, profundo conhecedor das obrigações acessórias que vem a envolver aí movimentação de estoque. Bom, nesse momento nós vamos pedir aí aos participantes, é algo que vai levar aí mais ou menos uns 20 segundos, nós vamos apresentar um pequeno questionário a vocês, né, para termos aí um pequeno levantamento de qual ERP que vocês trabalham, tá? Para que possamos aí até direcionar o discurso de uma forma mais objetiva. Então, eu peço que vocês rapidamente preencham aí esse pequeno questionário, que só tem aí uma pergunta, e nesse momento eu vou estar passando aqui, né, ao senhor Brasil, que vai estar nos falando sobre o bloco, sobre a parte introdutória do bloco K. A nossa apresentação, de uma forma geral, ela vem contribuir com informações extremamente relevantes das principais tarefas que nós devemos executar, do que nós devemos como que devemos nos preparar para ter aí o bloco K perfeitamente preparado, de tal forma que possamos aí ter os arquivos bem validados, né, as informações bem consistentes ao fisco, porque é um assunto sério, é algo que demanda um bom esforço, né, um bom envolvimento da equipe, e dessa vez aí vem para valer, né? As empresas vão ser cobradas de fato. E nós não pretendemos só falar, né, bater muito na parte fiscal e na parte tributária, porque o bloco K, na sua essência, ele não é só uma obrigação acessória, né? Ter as informações, ter o banco de dados bem estruturado, ter as informações organizadas, de tal forma que venha a atender aí as exigências do fisco, também são úteis para a tomada de decisão na empresa. Você, com essas informações de movimentações e custos devidamente aí organizadas em seu banco de dados, elas são extremamente relevantes para gerar cenários, tomar decisões de preço, tomar decisões orçamentárias, né, visa principalmente contribuir aí com a prosperidade da empresa. Então, nesse momento, eu vou passar aí para o senhor Brasil, e nós vamos dar início aí à introdução ao bloco K, ok? Bom dia a todos. Vamos dar início aqui, então, a essa apresentação, que eu quero acreditar que venha contribuir um pouco para o conhecimento de vocês, né? Para a gente fazer um alinhamento do que se trata o bloco K, efetivamente.
Em termos de introdução do bloco K, o que a gente pode estar falando aqui? O bloco K estabelece a escrituração eletrônica do livro de registro e controle da produção de estoque. O que na prática isso significa, né? É que as empresas precisam enviar ao governo as informações assim sobre a produção e o seu respectivo consumo dos insumos, né, aplicados na sua produção, assim como o estoque escriturado, né? E isso daí hoje se faz necessário e a gente reforça muitas vezes a necessidade de você ter um RP implantado na sua empresa, né? Porque vai fazer muita falta hoje você ter as informações necessárias da quantidade de insumos aplicados à sua produção. Por que se preparar para o bloco K, né? Na realidade, você tem aqui, antes de mais nada, atendimento ao fisco no cumprimento de obrigação tributária acessória, né? Assim como o Fernando acabou de explicar, no processo da sua empresa, aonde que isso daí é benéfico? É na melhoria de processo de controle das movimentações de estoque, dando um suporte no gerenciamento de custos e preços. Porque hoje, se você parar para pensar, muitas empresas não têm sequer sistemas no processo de gerenciamento de seus custos, né? No processo de formação de preço, fica meio difícil você monitorar hoje esse processo, né? Quem deve entregar e quando deve ser feito isso? De acordo com o ajuste da CNF 25/2016, houve um escalonamento para esse tipo de entrega do bloco K, né? Esse escalonamento, para os primeiros casos, as empresas com faturamento igual ou superior a 300 milhões, elas iniciaram já em 2017 esse processo de entrega. Nós estamos agora no processo de, a partir de 1 de janeiro de 2019, a escrituração completa do bloco K para esses estabelecimentos das divisões 11 e 12, né? E lá para frente nós temos outras datas a serem cumpridas, em janeiro de 2020, janeiro de 2021, 22 e assim por diante, né? Que nós temos, para o segundo caso, as empresas com faturamento anual igual ou superior a 78 milhões, já entrou em dia 1º de janeiro de 2018, né? Estava restrito aos registros de K200 e K280. Na realidade, o K200 e o K280, eles estão basicamente falando sobre os estoques, os saldos dos estoques, né? Tudo isso quantitativo. E aqui nós não estamos falando em termos de valor, nós estamos falando em termos de quantidades físicas. Mais uma vez, se reforça a necessidade de você ter um ERP que controle todas as movimentações de estoque, porque é daí que vão sair os insumos, né, necessários para a sua produção. Porque você vai ter uma lista técnica, ou seja, a receita de bolo que suporte todo essas informações. Perfeito? A partir daí, para o terceiro caso, nós temos os registros K280 para os estabelecimentos das divisões 10 a 32, que falam sobre os estabelecimentos atacadistas. Isso também estão entrando com a data de 1 de janeiro de 2019. Tá? Mais uma vez, falando sobre o K200 e o K280. O que vem a ser o K280? O K280 nada mais é do que uma
retificação dos saldos dos seus estoques, né? Ou seja, isso não envolve ajuste de inventário, e sim a retificação de um saldo reportado erroneamente no mês anterior. Então, muito se confunde sobre a questão dos ajustes de inventário. Isso não é verdadeiro, tá? Quem está desobrigado a entregar isso aí? Na realidade, nós temos os microempreendedores individuais, que são as MEIs, né? Optante pelo sistema de recolhimento dos valores fixos mensais. E as empresas de pequeno porte, as EPPs, optantes pelos Simples Nacionais, salvo aquelas que estiverem impedidas de recolher ICMS por esse regime. É fundamental se atentar para as regras pertinentes a cada estado, né? Porque cada um tem uma regra diferenciada. Vamos falar sobre as penalidades previstas dentro desse bloco K. Nós temos aqui, quais são as penalidades? A questão de envio fora do prazo, o não cumprimento da intimação da Receita Federal, o envio de informações imprecisas ou incompletas e omissão. Esses valores, eles podem variar de acordo com a interpretação da unidade federativa, tá? Quais são os registros hoje do bloco K? Nós temos o registro 0200, que nada mais representa do que o consumo padronizado, tá? São várias os registros, né? Que você fala da abertura do bloco K, período de apuração, reforçando sempre a questão do K200 sobre o estoque escriturado, né? Isso daqui é extremamente importante. Para as empresas que têm já o processo completo, todos esses registros, eles já têm que ser reportados, né? No caso das empresas já que se enquadram em alguns quinais, cuja a apresentação dessa escrituração já seja obrigatória. Para muitas das empresas hoje, que se restringe com um faturamento de 78 milhões, nós estamos praticamente começando, né? E por isso que a gente está falando muito na questão do K200 e no K280. Porque essas empresas com essa faixa de faturamento, nós temos que reportar somente os saldos, né? E, eventualmente, as correções dos saldos. É por isso que a gente bate bastante, reforça muito essa condição. Quando se fala em registros, nós temos aqui uma série falando do K230, que ele vai ser reportado itens produzidos, itens consumidos, industrialização efetuadas por terceiros, efetuadas por terceiros, tanto itens consumidos como itens produzidos, a questão de reprocessamento, tudo isso vai ter que ser reportado, né? Correção de apontamentos dos registros K210, 220, assim por diante, né? Mais uma vez enfatizando a questão do K280, que é a correção do apontamento sobre o estoque escriturado, tá? Vou falar sobre o K200. Na realidade, significa a posição final do estoque referente ao período informado, ok? Esse estoque, aparentemente, ele é muito simples de você obter isso daí. Entretanto, se você hoje não tem um ERP que te proporcione uma acuracidade relativamente boa,
fica extremamente complicado as empresas auferirem esses valores, né? Principalmente quando você tem um processo de produção, um processo produtivo, como monitorar isso nos seus custos? Dentro da sua lista técnica, quanto custa o insumo A, o insumo B, quanto vai desse insumo para cada produto? É por isso a necessidade de você ter hoje um ERP que te auxilie nessa condução. Okay? Nós temos outros registros a serem observados, né, que é de suma importância. Vamos falar sobre o registro 0200, que é a tabela de identificação do item, do cadastro, né? Você, de fato, tem que ter um cadastro muito bem estruturado dentro do seu sistema para que você não incorra, né, em erros, né? Esse cadastro deverá ser utilizado o código próprio atribuído pelo contribuinte e terá validade em todos os registros informados, ok? O código ele não pode ser duplicado ou atribuído a itens diferentes, tá? Os itens que sofrerem alterações em suas características básicas deverão ser identificados com códigos diferentes, né? Não é permitida a reutilização de código que tenha sido atribuído a qualquer mercadoria anteriormente, tá? A discriminação do item, ela deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas discriminações diferentes para o mesmo item, no mesmo período, ou discriminações genéricas, ressalvados os itens relativos a material de uso e consumo. Tá? Demais registros falam sobre o 0205, que é a alteração do item. Esse registro tem por objetivo informar alterações ocorridas na descrição do produto, desde que não o caracterize ou haja modificação que o identifique na codificação do produto. Registro 0220, fatores de conversão de unidades. Esse registro, a gente até reforça sobre a questão, quando a gente fala no registro 0200, que fala sobre o cadastro, o registro 0200 reforça muito isso. Esse registro tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na tabela de identificação do item, produtos ou serviços, entre a unidade informada no registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais. Ou seja, nós temos que respeitar, em primeira mão, a unidade da nota fiscal. Se você compra ele em toneladas, em quilos, metro, peça, seja lá o que for, nós temos que ter cadastrado dentro do seu sistema um fator de conversão das unidades que você vai estar tratando dentro dos seus estoques. Por exemplo, a sua unidade de consumo é quilo. Se a sua nota fiscal chega em tonelada, nós temos que ter um fator de conversão para que o sistema faça automaticamente isso daí, respeitando sempre a nota fiscal de entrada. Ok? Isso daí é uma premissa do governo. Questão dos demais registros, o foco não é o bloco H. O foco aqui da discussão é o bloco K. Entretanto, o que nós queremos chamar a atenção é que o bloco H ele não vai ser isento de ser entregue, né? Ele vai continuar, até porque o bloco H ele trata de valores dos seus estoques, enquanto que o bloco K trata as quantidades utilizadas no seu sistema. Okay? É importante ressaltar que esse bloco ainda é obrigatório. Okay?
Voltando ao slide anterior, o bloco H, é importante ressaltar o seguinte, que para algumas empresas existe a obrigatoriedade de entrega a cada 3 meses, ok? E já para algumas, somente no final do ano, você entrega, que nada mais é do que o modelo 7, né? O modelo do registro de inventário, ok? Apenas como lembrança, o registro 0210, que é o consumo específico padronizado, onde as empresas teriam que, quase que na sua totalidade, de estar entregando, nesse momento, todos os seus insumos, todos os seus, as suas movimentações, aqui para o Estado de São Paulo, por força da portaria CAT 07, de 6 de fevereiro de 2018, né, foi dispensada a apresentação dessas movimentações. E a obrigatoriedade, hoje, ela se restringe aos saldos dos estoques, que é o K200 e o K280, que trata das alterações dos seus estoques. Tá? Então, inicialmente, o registro 0210, ele falava que para as empresas com escrituração completa, a obrigatoriedade seria em dezembro de 2017. Isso, com o tempo, foi alterado, né? A partir de janeiro de 2018, a obrigatoriedade da apresentação ficará a critério de cada unidade federativa. Só fazer uma pequena pausa. Pessoal, só fazer aqui uma pequena pausa técnica. Todo mundo vocês estão escutando bem? O áudio está chegando bem a vocês aí, né? Se não, eu vou reiniciar rapidamente, tá? Tá ok? Então tá bom. Maravilha. Ok. Então, continua, senhor Brasil. Que caso houvesse a necessidade de reiniciar a plataforma, a gente ia reiniciar rapidamente, mas maravilha, tá? Pessoal, o que a gente tinha que estar apresentando sobre isso daí, de fato, é um assunto extenso, é um assunto um tanto quanto complicado, mas a gente queria, pelo menos, chamar a atenção da necessidade que as empresas têm hoje do reporte dessas informações. Isso não é brincadeira, não é um negócio que... amanhã eu informo isso. O que nós queremos chamar a atenção é exatamente a questão da necessidade que o governo quer fazer um monitoramento de todos os consumos das empresas e nada mais é do que o governo quer imposto. Essa que é a grande verdade, né? Então, não vamos tapar o sol com a peneira, mas atentando sempre sobre o benefício também que a empresa tem com um maior controle nos seus consumos. Né? Nós vamos estar agora pegando as perguntas que os senhores fizeram e a gente vai estar respondendo. E no caso da gente não ter as respostas adequadas, nós vamos pegar o contato dos senhores e para depois entrar e estar dando um feedback sobre o assunto, perfeito? Bom, maravilha, pessoal. Eu peço que aqueles que tenham algumas perguntas aí inerentes ao que foi falado sobre os registros do bloco K, da obrigatoriedade e alguma coisa aí inerente também à questão técnica, né, de preparação, que fiquem à vontade em fazer essas perguntas, vamos coletar muitas, enviaremos aí a resposta, né, em um segundo momento, e nosso objetivo é não deixar ninguém aí sem o devido esclarecimento.
Bom, deixando esse espaço aberto aí para o pessoal, né, realizar aí as perguntas que forem convenientes, vou continuar aqui com a apresentação, eu vou dar continuidade no nosso conteúdo, né, e vamos entrar no aspecto por onde começar. Né, nós temos aí toda essa obrigatoriedade, que muitos já estão enquadrados, já estão apresentando essas informações já há algum tempo, outros, né, já começaram nesse ano, e alguns aí vão ter que se estruturar. E a grande missão que fica é por onde eu devo começar, né? Quais são os passos iniciais que deverão ser tomados? Bom, a Atlas, ao longo do tempo, durante os seus 30 anos, ela criou muita expertise em trabalhar com esse tipo de informação. Todos os nossos clientes trabalham com sistemas integrados, na grande maioria, né, são clientes da base TOTOS, muitos clientes Proteus, e no decorrer desse tempo nós criamos um grande know-how de como avaliar a empresa, como diagnosticar um negócio em termos de processo, em termos de sistema, em termos de pessoas, de tal forma a poder traçar um prognóstico preciso, né, a direcionar aí a empresa num caminho para que ela possa organizar essas informações, ela possa estruturar o seu banco de dados para atender todas essas obrigatoriedades e, além de tudo, extrair o melhor dessas obrigatoriedades, que é ter informações gerenciais para tomar decisões e contribuir com a prosperidade do cliente. Bom, nesse sentido, nós temos uma ferramenta de diagnóstico que visa avaliar qual é o grau de maturidade da empresa em termos de processos, em termos de sistemas e em termos de pessoas, né? De tal forma que, quanto menor for a maturidade do negócio, evidentemente, mais despreparada essa empresa se encontra para poder atender aí a obrigatoriedade. E, evidentemente, se ela não está preparada para atender essas questões, essas obrigatoriedades, ela também tem grandes dificuldades aí de ter informações gerenciais para tomar decisões. Pega o meu carregador, por favor. Bom, vamos lá. O nosso diagnóstico, ele se divide em duas grandes etapas. Nós temos um questionário de questões abertas, né, questões fechadas, cuja finalidade é avaliar qual é o grau de maturidade em termos de processos, sistemas e pessoas. Então, focando nos 3 grandes blocos de controles que a empresa tem para atender, inclusive, o bloco K, que é controlar matéria-prima, controlar material intermediário e controlar produto acabado, nós avaliamos, dentro desses 3 grandes grupos, se a empresa está alinhada em seus processos, para controlar, para gerar controles nesses 3 grupos, se ela está alinhada em termos de sistemas e se ela está alinhada em termos de pessoas, né? Então, aí no slide, vocês têm um exemplo de um gráfico radar, né, onde ele analisa material intermediário, material acabado e material de aplicação direta, né, matéria-prima. Se dentro desses 3 grupos, se a empresa está conectada, se ela está alinhada em termos de sistema, processo e pessoas. Além desse questionário, né, nós temos também
uma ferramenta muito madura em termos de testes, né? Algo que a gente já vem trabalhando aí há alguns anos, que ela entra no seu banco de dados e faz um diagnóstico para avaliar como que está, qual é a qualidade dessas informações para se gerar essas informações obrigatórias. Então, nós avaliamos como que está a qualidade dos seus saldos de estoques, como está a qualidade da movimentação dos seus estoques e a qualidade dessas informações cadastrais. Então, nossa ferramenta, ela gera um índice de divergência, né, e é um grande ponto forte da ferramenta, o qual ela procura avaliar toda a movimentação comparada com a movimentação teórica, ou seja, por intermédio da estrutura de produtos, né, da receita do bolo elaborada pela engenharia da empresa, nossa ferramenta, ela simula o quanto que deveria sair de material de aplicação direta, de acordo com a movimentação de produtos acabados e semi-acabados, quanto que deveria sair de materiais de aplicação direta e quanto que realmente saiu. O objetivo é justamente validar se a estrutura de produtos ela está condizente com o que realmente está sendo movimentado na empresa, né? Evidentemente que a empresa que possui grandes divergências na estrutura de produtos, ela está com um despreparo enorme para poder gerar essas informações para o fisco, e evidentemente, em termos gerenciais, ela está totalmente comprometida, né? Porque tudo que nós falamos em termos de simulações, de planejamento dentro do ambiente corporativo, nós dependemos das informações que estão nessas estruturas, né, para fazer simulações de preço, confeccionar o orçamento empresarial, fazer simulações de cenários econômicos. Então, tudo nasce da estrutura. Evidentemente, se você tem uma estrutura de produtos bastante comprometida, você está bem deficitário aí em termos de informações gerenciais, inclusive para formação de preço de venda. Então, ao final dessa checagem, dessa validação com a estrutura de produtos e o que realmente está sendo consumido na empresa, nós geramos um índice de divergência. O objetivo do índice é ele chegar a zero, né? Então, quanto maior a variação no índice, seja de forma negativa ou de forma positiva, nós temos aí grandes problemas a serem verificados dentro do processo, ou do sistema, ou até mesmo em termos de pessoas. Nesse slide, nós temos um pequeno exemplo de uma tabela que o sistema gera, né? O comparativo do consumo de acordo com a estrutura, com o que realmente foi consumido dentro da empresa, aí por grupo de produto, por família, ou até mesmo individual por produto, para auxiliá-los no foco do problema, e exatamente onde há a divergência, para poder atuar aí com mais eficiência. Então, no segundo momento, nós avaliamos aí a ferramenta, ela entra no banco de dados e analisa a parte de cadastro, as classificações que estão nos cadastros, que é algo muito importante aí, inclusive, para atender essas obrigações. Muitas empresas, elas estão estruturadas em termos de códigos, né? Adota-se um padrão de código para separar o que é matéria-prima, o que é produto intermediário, o que é produto acabado. Então, nesse sentido, nós nos utilizamos dessa estrutura que a empresa já adota e validamos se essa estrutura de códigos ela é condizente com a classificação, o grupo ou o tipo
do produto, informado no próprio cadastro. Né? Então, aí nós temos uma pequena demonstração do que essa tela, do que a ferramenta, a ferramenta proporciona. Então, aí nós estamos demonstrando materiais que estão cadastrados no grupo de matéria-prima e foram codificados como semi-acabado. E isso, no meio do processo, vira uma confusão tremenda, né? Bom, respondendo aí a pergunta da Mariana, a pergunta, qual é essa ferramenta? Essa ferramenta é uma ferramenta elaborada aqui pela Atlas, né? É algo criado aqui pelo nosso know-how durante os anos que nós estamos atuando no segmento contábil, no segmento fiscal, e vendo a dificuldade de todos os clientes e parceiros em fazer o levantamento dessas informações e ver exatamente o que está comprometido no meio do processo, nós elaboramos uma ferramenta de diagnóstico internamente aqui pela consultoria, para poder levantar essas informações e levantar esses pontos fracos dentro do sistema, do processo. Bom, o outro diferencial que nós podemos aí estar ajudando, né? Outra contribuição que a ferramenta proporciona é a análise em relação a problemas com a conversão de medidas, né? Então, com base na variação do custo médio de um período para o outro, então a ferramenta ela entra na movimentação do estoque de um mês, de outro mês e de outro mês, e com base na movimentação desses de alguns meses e o custo médio apurado mês a mês, conforme o tamanho da variação no custo médio, nós identificamos problemas relacionados à conversão de medidas, né? Produtos que, ao invés de dar entrada em milheiro, o pessoal dá entrada em uma unidade, produtos que deveriam entrar como quilos, entram como metros. Então, problemas clássicos relacionados à falha na conversão de medidas, nós conseguimos detectar facilmente, né? Não só problemas relacionados à conversão de medidas, mas também como problemas relacionados à alocação, à entrada em códigos errados. Às vezes, no momento da entrada, o setor de entrada, ao invés de dar a entrada no produto de uma determinada especificação, ele dá a entrada em produto de uma outra especificação, o que compromete completamente o saldo e o custo médio. Então, a ferramenta, ela proporciona também esse tipo de diagnóstico, né? Aí, um exemplo da tela, onde nós demonstramos aquilo que variou percentualmente de um mês para o outro, e nos ajuda a identificar aquilo que está com problema de código ou de conversão de medida. Bom, e um terceiro ponto que julgamos ser extremamente importante, ainda mais na indústria, no momento atual, né, é a análise dos materiais, a checagem de saldo de terceiros, seja material nosso em poder de terceiros ou material de terceiros em nosso poder. Então, além de tudo, e é muito relevante tocarmos nesse ponto, nós analisamos, dentro do seu banco de dados, se todas as notas fiscais de remessa possuem a devida nota fiscal de retorno e, além de tudo, validamos também se essas transações estão obedecendo o prazo de 180 dias. É que nós temos outras implicações quando o prazo de 180 dias ele fica comprometido, né?
Então, esse é um outro ponto, eu acho, super significativo em termos de análise, porque é muito comum nós encontrarmos grandes falhas no controle de materiais de terceiros, né? Por erro de parametrização, por falta de uma definição clara do processo, né? Ou até mesmo por falta de capacitação dos colaboradores para operar todo o sistema e executar todo o processo. Muito bem. Enfim, nossa ferramenta de diagnóstico, ela visa, no modo geral, né, entrar de uma forma prática em seu banco de dados e analisar se você está movimentando bem os seus materiais, se os seus saldos são consistentes, né? Se sua estrutura de produtos ela está em ordem, ela está bem confeccionada, e se você e se sua parte de cadastro, sua parte de codificação, ela está bem elaborada, se você não tem problemas cadastrais, e além de tudo, checar se a parte de movimentação em terceiros, ela está condizente, ela está fechando, né? E se você tem controle disso. E por final, né, além de tudo, a gente avalia qual é o grau de maturidade que a empresa está para poder atender essas obrigatoriedades e, além de tudo, ter informações gerenciais extremamente relevantes para poder contribuir com a prosperidade do negócio. Bom, nesse momento, nós vamos pedir para o pessoal enviar mais algumas perguntas referentes ao bloco K. Nós vamos também aí perguntas relacionadas também ao diagnóstico, estejam abertas a fazer perguntas aí relacionadas ao diagnóstico. A TOTUS também, ela vai entrar agora nesse exato momento para poder, para deixar uma mensagem aí para nós, né, para fazer algumas colocações, inclusive aí ao que a ferramenta, ao que o TOTUS tem já elaborado, né, já tem pronto aí para atender aí os clientes, ok? E aqueles que desejam a apresentação, né, uma cópia da apresentação, deixa aí o e-mail com a gente, né, deixa aí o e-mail no chat, que nós vamos enviar aí também uma cópia da apresentação para aqueles que estejam interessados. No mais, pessoal, esperamos ter aí contribuído com vocês em termos de informações relevantes. Evidentemente, falar de bloco K é algo que, nos detalhes, demanda muito tempo. Para mim, é um assunto que você demanda aí de 1 a 2 semanas para falar só disso, na hora que você entra no detalhe dos registros, né? E nesse meio tempo, nós vamos estar respondendo algumas perguntas aqui pelo chat, enquanto isso a TOTUS estará fazendo aí uma breve apresentação das soluções. Obrigado pela apresentação. Só me apresentar rapidamente, eu sou Adriano Marçom, eu sou gestor do time de marketing aqui da TOTUS Interior Paulista, e eu queria rapidamente compartilhar com vocês algumas soluções onde a TOTUS IP pode apoiá-los na geração do bloco K, na geração interna do bloco K. Primeiro, só para alinhar, a gente vai mandar a apresentação para todo mundo depois por e-mail, todo mundo que está participando aqui, a gente vai mandar a gravação desse webinar e também uma cópia desse material. Então, vocês podem ficar tranquilos que vocês já vão receber esse material.
Estou compartilhando aí na tela para vocês. A TOTVS preparou um guia do Bloco K para cada uma das linhas de produto, com as particularidades que cada RP da TOTVS tem. Então, eu deixo os links para vocês consultarem aí para cada linha específica, tá? E aí tem todos os detalhes processuais ou técnicos de cada um dos RPs. Na sequência, vale reforçar, né, que o Bloco K é uma jornada, então a gente precisa estar muito bem alinhado os próximos passos para a geração desse bloco, né? Muitos estão nessa fase de entendimento, alguns já estão na fase de posicionamento, né, do que tem que ser entregue. Alguns devem estar ou caminhando para essa fase de diagnóstico, como a própria Atlas deu um exemplo aí de uma ferramenta que ela pode apoiar vocês no diagnóstico, até chegar nessa etapa aqui de identificar o que vocês precisam fazer para entregar o Bloco K, né? E a partir daí a gente pode apoiar na questão sistêmica, né? Fazendo o planejamento das entregas do Bloco K e a implementação das rotinas e funcionalidades até a geração do Bloco K. E para isso, a gente tem 3 tipos de soluções diferentes. Primeiro, para quem é cliente da TOTVS e da TOTVS IP, a gente tem alguns escopos para cada tipo de entrega que vocês devem fazer, né? Um escopo para fazer uma avaliação sistêmica, se o sistema está atualizado ou não, parametrização relacionada ao Bloco K, a parametrização fiscal e até a parametrização do estoque, né? Então, a gente analisa aqui da parte sistêmica se o sistema está parametrizado para o Bloco K, o apoio para a entrega do K200 e 280, a questão de quando a empresa tem reprocessamento e reparo, tem algumas particularidades. Tem um outro escopo voltado a empresas que têm que entregar informações relacionadas ao poder de terceiros e também empresas que têm o escopo completo de entrega do Bloco K. Então, isso é para quem é cliente da TOTVS e utiliza alguma de nossas soluções. Também para os clientes da TOTVS, a gente tem aqui na TOTVS Interior Paulista o nosso AMS, que é uma área de apoio remoto que a gente conta especificamente pensando no Bloco K, com suporte nível 1 e nível 2, que a gente atende dúvidas e suporte aos usuários, o acompanhamento e execução de rotinas, como rotinas de fechamento, geração dos SPEDs, tudo isso através de contato telefônico e chamados. E essa equipe, ela está em contato direto com o pessoal de produtos e serviços da TOTVS. Então, a gente tem as informações relacionadas aos produtos, informações sobre as entregas fiscais, novidades, pontos de atenção. Então, esse time está em plena sinergia com a equipe da TOTVS, o que facilita a gente resolver qualquer questão que vocês tenham dúvida quanto a suporte. Também dentro dessa área de AMS, a gente tem uma célula exclusiva para suporte fiscal. O nosso foco nessa célula é a implantação de obrigações fiscais, como o E-Social, o REINF e o Bloco K. Além disso, essa célula dá o suporte e apoio à entrega das obrigações. Quem já fez a entrega, por exemplo, do E-Social, utiliza essa célula para fazer algum acompanhamento mensal, verificar algum erro, alguma inconsistência, essa célula faz esse apoio. No AMS também vale falar que o time faz toda a questão de infraestrutura, com gestão e monitoramento de ambiente, atualização de release, entre outras. Além de para quem tem personalizações, a gente faz atualização e manutenção e a guarda dos fontes, né? Pensando em garantir que essas personalizações elas estejam devidamente alinhadas e compatibilizadas com cada release. E por último, uma empresa que não é TOTVS e tem intenção de trocar o RP, aqui na TOTVS IP a gente tem 3 tipos de implantação diferentes, começando pela implantação que a gente chama de eficaz, que são projetos com escopo pré-definido, que a gente dá foco na organização e na gestão do back-office e atendimento a todas as obrigações legais. A gente tem um segundo modelo de implantação, que é a implantação digital, onde a gente tem uma implantação 100% online e é voltada para empresas que estão em crescimento, startups. E em terceiro, a gente tem a implantação tradicional, que é voltada para médias e grandes empresas, onde a gente elabora a arquitetura da solução e durante o projeto a gente tem o desenho e modelagem para adaptar melhor a solução aos processos da empresa.
Então, o que eu gostaria de compartilhar relacionado a TOTVS e a TOTVS IP é isso, tá? Meu contato está na tela, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais sobre alguma dessas soluções que eu apresentei agora, vocês podem ficar à vontade em me contatar. E nesse momento eu vou devolver para o Fernando para dar continuidade no conteúdo e tirar dúvidas. Pode seguir daí, Fernando. Maravilha. Pessoal, então, voltando aí ao nosso debate, e com o objetivo aí de não deixar nada pendente, nós temos algumas questões, algumas perguntas, né, feitas aí por vocês, e nós vamos agora dedicar esse tempo para estar respondendo, tá? Então, dando sequência, nos perguntaram a não obrigatoriedade de envio do registro 210, conforme portaria CAT 7/2018, por entendimento, me desobriga a enviar também o K230, o K235, e o K250 e o K255? Bom, os citados registros, eles referem-se à escrituração completa. Então, para os contribuintes dos estados que desobrigaram este registro, devem se atentar os demais registros que devem ser apresentados normalmente. Ok? Uma outra pergunta. Normalmente se faz ajuste nos estoques, os mesmos deverão ser mencionados quando do envio das informações, ou seja, na correção dos estoques, idem a resposta anterior, tá? Então, aqui, ó. Então, para as empresas, não, perdão, então, refazendo a pergunta. Normalmente, se faz ajustes nos estoques, os mesmos deverão ser mencionados quando do envio das informações, ou seja, na correção dos estoques? Vamos lá, a resposta. Então, para as empresas que se enquadram no terceiro caso, que começam a prestar as informações em 1 de 2019, deverão ser apresentados apenas os saldos finais. E se, eventualmente, a informação prestada anteriormente foi incorreta. Então, deverá ser corrigida via K280, sem necessidade de retificação no SPED fiscal anterior. Ok? Atendendo aqui uma outra pergunta, que diz assim: empresa com faturamento menor que 78 milhões deve entregar apenas bloco K200 e K280, correto? Bom, a resposta é sim. Em 2019, são para os demais estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32. Então, os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE e os estabelecimentos equiparados à atividade industrial, ok? Nós temos uma outra pergunta, que é: para as empresas que começaram em 2018 os blocos K200, com os blocos K200, quando tem que entregar o bloco inteiro? Bom, o escalonamento para isso ainda será definido adiante pela Receita Federal. Nós temos mais uma outra pergunta aqui levantada, que é: estou reestruturando todo o sistema, cadastro de itens de uma determinada empresa. Não é certo que tudo esteja 100% até o dia 31/1. Poderemos corrigir posteriormente os saldos incorretos? Bom, aí é importante se atentar que a alteração de codificação tem que obedecer às regras do registro 0200. Nossa orientação
é que este trabalho esteja o mais coerente possível para a apuração de saldo. Bom, uma outra pergunta aqui. Mencionou-se sobre as unidades de medida. Pode ter um produto com 2 cadastros e 2 unidades de medidas diferentes? Bom, aí é importante observar que o cadastro de um mesmo produto não pode ser duplicado. Então, as informações da escrituração devem obedecer o XML e terem tratamento através da conversão de unidade de medidas do registro 0220. Bom, uma outra pergunta é: quanto à conversão de medidas, o que recebemos na nota fiscal de unidade toneladas, porém, meu interno, estou com um pouco de dificuldade de interpretar aqui a pergunta, mas vamos lá. Quando a conversão de unidade de medidas, o que recebemos na nota fiscal em toneladas, porém, meu interno e quilos, atualmente apenas digitamos a valor em quilos. Deve-se também a conversão? Bom, se conseguimos compreender, é o seguinte, a resposta é: deve-se obedecer a unidade de medida destacada em nota fiscal, e o tratamento de conversão deve ser feito via registro 0220. Ok? E uma última pergunta é: em regra, o inventário de dezembro deve ser apresentado na escrituração de fevereiro com entrega em março. Sendo assim, o bloco K, registro K200 e K280, vai seguir a mesma forma de entrega do bloco H? Bom, a resposta é não. A apresentação do bloco K deve ser mensal, completa ou somente saldos, ok? Bom, pessoal, nós chegamos aí ao final da apresentação, e qualquer outra pergunta, algo mais específico, vocês estejam abertos ainda para realizar essas perguntas. Nós vamos responder por e-mail, tá? Que o nosso tempo está se encerrando aqui. E, no mais, eu quero agradecer aí a atenção de todos, tá? E a oportunidade que vocês nos concederam para estarmos realizando mais esse webinar. Nos colocamos à inteira disposição para sanar alguma dúvida ou até mesmo auxiliá-los, tá? Nós temos a nossa ferramenta para realizar o diagnóstico, para ver se no seu processo, ou seu sistema, ou se as pessoas estão alinhadas com o que deve ser apresentado aí dentro desses registros, né, dentro dos blocos. E no mais, eu quero reforçar aí os nossos agradecimentos, né, e deixar aí o nosso contato para aqueles que queiram algum tipo de auxílio, que estejam à vontade aí para nos contatar, e estamos à disposição para auxiliá-los se for ao nosso alcance, ok? Meu muito obrigado, tenham um bom dia e esperamos ter aí ter aí levado algum tipo de informação que possa estar ajudando vocês nesse momento, ok? Novamente, meu muito obrigado e um bom dia a todos.